Amados irmãos, amadas irmãs, saúde e paz. Percorremos um longo e fecundo caminho nesse tempo pascal, por graça de Deus. E hoje chegamos ao ápice desta festa, a festa de Pentecostes. Assim relembro, para registrar uma alegria minha especial de ter percorrido este caminho a partir desse território sagrado, desde o tríduo pascal até agora, hoje, na festa de Pentecostes. E aqui nos congregamos, os nossos padres servidores deste santuário da Mãe da Piedade, Padre Wellington, reitor, Padre Carlos e Padre Wagner, pró-reitores, nossos colaboradores, as irmãs auxiliares de Nossa Senhora da Piedade, as evangelistas da Piedade, e todos aqueles que se unem num coração só, irmãos e irmãs de longe e de perto, como família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Aqui estamos, numa pequena capela, numa circunstância muito especial, mas que aponta na direção de uma lição que precisa ser aprendida: a preservação do meio ambiente. Aqui estamos, e não estamos na Casa de Clemência e Bondade, por um trabalho que está em curso, de grande responsabilidade e exigência. A natureza demonstra, como tem demonstrado neste tempo de pandemia, com o isolamento social, com a diminuição do modo de se viver na extração daquilo que é natureza e daquilo que é força do meio ambiente, em beleza, em aspectos bonitos. E aqui no santuário nós estamos vivendo um momento que será superado, mas que mostra a irresponsabilidade do modo como o homem tem tratado a natureza. E aqui perto, ao redor, mineração e outros modos. E assim estamos numa luta, procurando exatamente trabalhar com todos aqueles que são responsáveis, cidadãos de verdade, para superar estes descompassos terríveis que aqui estamos. Porque aqui é um jardim, é o jardim de Nossa Senhora, a sua casa, porque você pertence a essa família dos devotos da Mãe da Piedade. E cuida de modo especial, com carinho, com zelo, com coragem, e por isso a sua generosidade importante em tudo o que faz. E chegamos hoje neste ápice bonito da festa de Pentecostes. O Senhor havia prometido, conta-nos o evangelista Lucas nos Atos dos Apóstolos, o Senhor Jesus tinha prometido aos seus apóstolos, recomendando-lhes que não saíssem de Jerusalém porque seriam revestidos da força do alto. E cumpre. É a narrativa deste capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos. Chegou o dia de Pentecostes. Esta é a força do alto. A força da qual todos nós precisamos ser revestidos para um poder. Não é um poder de mando, não é um poder de controle, não é um poder de exploração, não é um poder de simplesmente poder, mas é um poder de amor. A festa de Pentecostes, irmãos e irmãs, chama-nos a compreender que nós precisamos de ser revestidos desta força do alto, e ela tem um nome: amor. É a ação do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo, na segunda leitura, na carta aos Coríntios, lembra do simbolismo do corpo.
mostrando que nós todos somos membros e que podemos ser um corpo só. Não é uma tarefa política, não é uma tarefa que se possa conseguir pela força partidária, não é uma tarefa simplesmente pela força de afinidades. É uma tarefa que só se consegue alcançar com a força do amor. Para que nós possamos atingir o sonho do Senhor Jesus, que é o desejo do Pai de sermos um único corpo, não damos conta nem apenas com a nossa inteligência, por mais iluminada que ela seja. Só o amor nos faz dar conta desta tarefa maior. E aí compreendemos este Senhor que se põe no meio dos discípulos e os conhece, sabe que são medrosos, são fechados, são preconceituosos, são incapazes de viver a beleza e a exuberância da humanidade que está em cada um deles, como está em cada um de nós. E nós bem sabemos que somos também incapazes e que não somos capazes de dar conta desta experiência tão grandiosa por nós mesmos. Coloca-se, portanto, no meio deles e lhes dá a força do Espírito Santo para fortalecer um caminho. Não é uma obra nova, não é uma obra que simplesmente tem uma perspectiva ainda desconhecida. Bem disse o Senhor ao longo de muitas das suas palavras no Evangelho de São João. O Espírito da verdade, o Espírito Santo Paráclito, vem exatamente para nos conduzir e nos introduzir nesta obra magnífica que é a redenção que o Senhor realiza, morrendo na cruz e ressuscitando. Por isso, irmãos e irmãs, a festa litúrgica de Pentecostes não é, portanto, apenas a conclusão de um ciclo tão bonito como este do tempo da Páscoa. A festa de Pentecostes não é simplesmente mais uma vez. A festa de Pentecostes é para desabrochar de modo mais pleno em nós a consciência do amor e a convicção de que sem o amor não damos conta. Podemos muito com a força da nossa razão, é indispensável. Embora estejamos num mundo marcado por grandes irracionalidades que nos fazem pagar altíssimos preços, como esse preço da pandemia e outros preços de outras pandemias. Só o amor nos faz capazes de ver aquilo que é o invisível. Só o amor alarga o nosso coração e nos faz capazes de encontrar o caminho, que muitas vezes é fácil, mas nós não o percorremos. Só o amor tem força de nos fazer capazes de encontrar o gosto de viver com vínculos profundos, com respeito grande, reverente e, sobretudo, com gestos bonitos que mostram a grandeza da nossa missão e da nossa vocação de filhos e filhas de Deus. Foi na medida em que esse amor infundido no coração dos discípulos, foi na medida em que eles, revestidos deste amor pela ação do Espírito Santo de Deus, é que eles conseguiram percorrer o caminho que percorreram. E aqui lembro uma palavra simples de Santa Teresinha do Menino Jesus, quando diz assim: sem o amor os apóstolos não teriam tido coragem de fazer o que fizeram. Não teriam tido força de percorrer os caminhos que percorreram. Porque o amor transforma, faz do medroso um mártir, faz do indiferente um místico, faz daquele que só olha para si capaz de olhar para os outros. Só o amor sensibiliza ao ponto de nos fazer abrir o coração, a mão
e cuidar daqueles que precisam mais. Só o amor nos traz o gosto de viver. Quando nós constatamos dificuldades no viver, quando muitas vezes nós simplesmente escutamos que tem muitos que não estão dando conta de viver, nós temos uma fonte onde nos banhar e onde reacender em nós a alegria e o sentido do viver. É o amor. O Espírito Santo tem esta missão. O Senhor Jesus cumpre a sua missão de filho, que obedece amorosamente e cumpre aquilo que o Pai lhe indicou. E a missão do Espírito Santo é nos introduzir, banhando-nos na força do amor neste grande mistério, o amor de Deus derramado em nós. Irmãos e irmãs, a festa de Pentecostes deve reacender em nós essa consciência e nos fazer diariamente suplicantes, como também nos ensina o apóstolo Paulo noutra passagem escrevendo aos Romanos. É ele que vem em auxílio de nossa fraqueza. As nossas fraquezas são muitas, os nossos limites são grandes, não temos dado conta de viver adequadamente na casa comum. Às vezes não damos conta nem de amar, porque o amor ao outro é o nosso alimento e o nosso sustento. E talvez assim continuamos o caminho como robôs, fazendo, mas não fazendo por amor. E é o Espírito que vem para nos abrir, nos banhar, nos fazer compreender o caminho novo. Renove-se no coração de toda a nossa igreja no mundo ao celebrar hoje a festa de Pentecostes esta convicção. Firme-se em nós o propósito de uma atenção amorosa, afetivamente amorosa à ação do Espírito Santo de Deus e peçamos que Ele venha em nosso auxílio para tudo o que fizermos. Desde o cumprimento da missão que temos, desde o exercício profissional, desde o modo como temos que viver na nossa casa, e, sobretudo, desenvolvendo em nós uma competência humana sem a qual não vale a pena viver, que é amar de verdade o outro, cada pessoa, e assim crescer em estatura na nossa condição de filhos e filhas de Deus, o Pai amoroso de todos nós. Este é o grande sentido desta festa. E nós somos fracos. Nós somos também, como os discípulos de Jesus, medrosos, preconceituosos, incapazes de ver. Por isso não ousamos. Por isso, inclusive, estamos num tempo de muitas mediocridades, em que as pessoas, mesmo ocupando lugares importantes, não conseguem desenvolver e desempenhar como se espera. E é preciso, e é urgente. Não porque lhes falta algum conhecimento, talvez, não porque falte aquilo que vem da inteligência, não porque falte a oportunidade, é porque falta amor. Onde falta o amor, falta a luz necessária para percorrer o caminho sem perder o rumo. Onde falta o amor, falta a força. Por isso, é o amor que nos faz voltar atrás em muitas decisões que a gente toma, mostrando que há um outro caminho melhor do que aquele que nós escolhemos. É o amor que nos faz enxergar que muitas vezes somos soberbos, insolentes, incapazes de viver, incapazes de dizer a palavra que o outro precisa. É o amor que nos desencarcera das nossas prisões interiores, que a nossa história nos deu, porque é um desafio viver e fazer uma história de vida. Deus nos ajude a viver esse amor, e o amor derramado em nós pela ação do Espírito nos livre, nos faça capazes de verdade de amar, para que no coração do mundo, como os apóstolos,
que a partir de Pentecostes partiram, o amor nos faça capazes de viver esse novo tempo, encontrar os novos caminhos e sermos capazes de novas respostas. Venha em auxílio de nossa fraqueza o Espírito, e nossos corações se alegrem, mesmo de dentro do nosso limite, da nossa fraqueza, do nosso pecado, porque pela força do amor seremos libertados. Amém.